Olá, pessoal. Meu nome é Vitória. Eu sou estudante do sexto período do curso de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E esse aqui é o projeto de monitoria de embriologia, que tem como objetivo simplificar algumas partes do desenvolvimento embriológico correlacionando com a clínica médica. Nossa primeira aula será sobre o desenvolvimento do sistema nervoso central, abordando os aspectos fundamentais da embriologia do sistema nervoso, a importância da ultrassonografia no pré-natal, os fatores nutricionais e agentes biológicos que interferem no desenvolvimento do sistema nervoso e testes diagnósticos e possíveis consequências da infecção pelo Zika vírus no desenvolvimento desse sistema. Para dar uma contextualizada na nossa videoaula, eu trouxe aqui um caso clínico para vocês. Uma primigesta de 17 anos de idade, procedente de Natal RN, foi encaminhada à maternidade estadual Januário Cico na 27ª semana de gestação, com suspeita de microcefalia fetal por ultrassonografia pré-natal prévia. A mãe apresentou sinais e sintomas característicos de infecção por Zika vírus, exantema e febre, no final do primeiro trimestre de gestação. Além disso, refere suplementação com ácido fólico e sulfato ferroso e vacinação contra a influenza, difteria e tétano na 11ª semana. A paciente negou história pregressa de microcefalia ou outras anomalias congênitas, consumo de drogas ilícitas, álcool, cigarro, cosméticos ou corticoides, ou ter contato com pesticidas, inseticidas ou radiação ionizante. A ultrassonografia, que foi realizada com 27 semanas de gestação, confirmou o retardo do crescimento intrauterino, estimado percentil 3 de peso fetal, com líquido amniótico aumentado, uma circunferência de cabeça abaixo do segundo percentil para a gestação, com 21,6 centímetros, ventriculomegalia moderada e diâmetro transcerebelar abaixo do segundo percentil. Outros órgãos e sistemas eram aparentemente normais. Com 31 semanas de gestação, o perfil hematológico materno era normal e os testes sorológicos para sífilis, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, herpes simples, parvovírus B19 e infecção pelo HIV foram negativos. A paciente teve parto vaginal de uma recém-nascida com 39 semanas. O peso era de 2,338 kg, que era pequeno para a idade gestacional, um comprimento de 46 centímetros e um perímetro encefálico de 29,8 centímetros, que caracteriza uma microcefalia severa. Os scores de Apgar ao nascimento foram 6 e 7 no primeiro e quinto minutos, respectivamente. A recém-nascida foi encaminhada para tratamento na unidade de terapia intensiva neonatal devido a desconforto respiratório e colocada em ventilação não invasiva. Amostras de sangue e urina da recém-nascida foram coletadas simultaneamente no momento do nascimento para a realização do teste rápido da sorologia ELISA-IgM anti-Zika e RT-qPCR, que deu resultado positivo para o vírus Zika. Após 24 horas, o exame físico do recém-nascido constatou desproporção craniofacial, artrogripose do quadril e das mãos, pé torto bilateral, exagero dos reflexos primitivos e dificuldade na sucção. Para podermos entender esse caso e as repercussões que ele traz para a prática médica, eu trouxe aqui os aspectos fundamentais da embriologia do sistema nervoso, dando enfoque às coisas que eu considerei mais importantes. A embriologia do sistema nervoso se inicia a partir da terceira semana de gestação e só completa seu desenvolvimento após o nascimento. Basicamente, a notocorda secreta alguns fatores que possibilitam a diferenciação do ectoderma em tecido neural. Como consequência, ocorre o processo de neurulação com a formação da placa neural. Na linha mediana dessa placa neural, ocorre uma invaginação, originando assim o sulco neural e posteriormente as pregas neurais. Lá para o 22º dia de idade gestacional, as bordas, essas pregas neurais começam a se fechar e fundir, dando origem, então, ao tubo neural. Entretanto, esse tubo permanece aberto nas suas extremidades, que são denominadas neuroporo anterior e neuroporo posterior. É importante saber que no local onde as pregas neurais se fundem, algumas células se desprendem e migram lateralmente, constituindo a chamada crista neural. Essa crista neural vai dar origem ao sistema nervoso periférico. Aqui é uma imagem mais detalhada, mostrando mais precisamente o tubo neural em azul. Como eu disse, as extremidades do tubo neural permanecem abertas, os chamados neuropóros. Esses neuropóros eles vão se fechar em períodos diferentes. O anterior se fecha no 25º dia e o posterior no 30º dia. Isso ocorre por quê?
Como eu falei anteriormente, as extremidades do tubo neural permanecem abertas. O neuroporo anterior fecha-se primeiro que o neuroporo posterior, geralmente por volta do 25º dia, enquanto o posterior se fecha lá para o 30º dia. Esse tempo de fechamento entre um e outro permite que o líquido amniótico entre no tubo neural, dilatando esse tubo, principalmente na parte anterior, que é a parte do encéfalo e demais estruturas. Lá para o final da quarta semana de gestação, a porção cefálica do tubo neural já vai estar mais dilatada e vai formar o encéfalo, que será composto por quem? Pelo prosencéfalo, pelo mesencéfalo e pelo rombencéfalo. Posteriormente, mais especificamente na quinta semana de idade gestacional, essas regiões do encéfalo vão ser subdivididas e organizadas conforme a diferenciação celular. Assim, a partir do prosencéfalo, vamos ter o telencéfalo, que vai formar os hemisférios, e o diencéfalo, que vai formar posteriormente tálamo, hipotálamo e subtálamo. Já o mesencéfalo ele não se subdivide, continua mesencéfalo. Por último, o robencéfalo irá se dividir em metencéfalo, que vai originar ponte e cerebelo, e mielencéfalo, que vai originar o bulbo. O restante do tubo neural que não sofre dilatação é o que compõe a medula espinhal. Para finalizar essa parte da embriologia em si, né, da videoaula, é importante falar que o cérebro do feto vai estar parecido com o do adulto lá por volta do oitavo a nono mês de gestação. Nesse ponto, terão sido formados todos os giros e sucos cerebrais, e além disso, os neurônios terão povoado todas as áreas possíveis, ou seja, os reflexos e estímulos vão estar prontos para a vida extrauterina. Porém, o cérebro continua se expandindo e mielinizando suas fibras até o fim dos 7 anos de idade, quando vai alcançar o seu limite. Após esses 7 anos, a permanência das sinapses e das células vai depender tanto da interação ambiental quanto funcional de cada indivíduo. Voltando rapidamente aqui para o caso clínico que eu apresentei no começo da aula, a gente pode observar que a paciente realizou uma ultrassonografia com 27 semanas de gestação, além de ter feito suplementação com ácido fólico e sulfato ferroso e vacinação contra a influenza, difteria e tétano na 11ª semana de gestação. Por conta disso, nós vamos dar enfoque nessa segunda parte da aula à ultrassonografia gestacional e aos fatores nutricionais e agentes biológicos que interferem no desenvolvimento do sistema nervoso. A ultrassonografia obstétrica é indicada para gestantes no primeiro trimestre de gestação, com o objetivo de calcular a idade gestacional, rastrear alterações cromossomiais através da determinação da translucência nucal e atestar a vitalidade fetal através da ausculta dos batimentos cardíacos. Já para ampliar o diagnóstico de possíveis alterações congênitas associadas à infecção pela sífilis, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus ou herpes simples e zika, recomenda-se uma segunda ultrassonografia em torno da 30ª semana de idade gestacional. Essa recomendação para a segunda ultrassonografia obstétrica será feita a partir da avaliação do médico, considerando o contexto epidemiológico que a sua paciente está vivendo, ou seja, se ela tem exposição a agentes infecciosos que causam anomalias congênitas, como a Zika e a Stork, atendendo prioritariamente as gestantes que tiverem o teste laboratorial reagente ou positivo para Stork e Zika, contato com fluidos corporais de pessoas infectadas pelo vírus Zika, as receptoras de sangue ou hemoderivados durante a gestação e caso algum ultrassom do feto tenha mostrado alteração no seu padrão. É importante salientar que não existe um consenso, né, uma regra acerca do número adequado de ultrassonografias que a gestante deve realizar durante o período gestacional. Ou seja, o exame de ultrassom é recomendado como rotina nos locais onde ele está disponível, onde a gestante consegue realizar. Dessa forma, a sua não realização, né, a não realização do ultrassom, não constitui uma omissão, nem diminui a qualidade do pré-natal. Apesar disso, a maioria dos autores nacionais recomenda que se realize uma ultrassonografia por trimestre, né? Ou seja, 3 ultrassonografias durante a gestação. Outro ponto importante no pré-natal é a suplementação do ácido fólico, pois já está comprovado que a deficiência, né, do ácido fólico está associada a defeitos do tubo neural, como a espinha bífida, a encefalocele e a anencefalia. Na população em geral, a reposição de 0,4 miligramas por dia, 3 meses antes da concepção, já é capaz de reduzir a incidência desses defeitos e também os casos de abortamento.
Enquanto isso, para as gestantes que estão dentro dos grupos de risco, como as usuárias de anticonvulsivantes ou as pacientes que já têm uma história prévia de defeito do tubo neural, essa dose tem que ser 10 vezes mais, ou seja, 4 miligramas por dia. Entretanto, dificilmente essas doses são encontradas comercialmente. Então, o Ministério da Saúde recomenda iniciar uma dose de 5 miligramas por dia, 3 meses antes da gestação, mantendo essa reposição até o fim do primeiro trimestre. O verdadeiro mecanismo pelo qual o ácido fólico age para prevenir esses defeitos do tubo neural ainda não está claro. Contudo, já se sabe que ele atua na regulação da síntese de DNA, na mitose celular, na síntese proteica e na metilação do DNA. É importante saber que tanto o ácido fólico quanto o sulfato ferroso são distribuídos nas unidades básicas de saúde, ou seja, toda gestante que tiver acesso a uma unidade básica de saúde tem o direito, de ter a suplementação com ácido fólico com sulfato ferroso. Somado a tudo isso, né, a ultrassonografia, a suplementação com ácido fólico, sulfato ferroso, uma anamnese bem feita durante o período de pré-natal também é muito importante, pois é a anamnese que guia o profissional a pensar nas principais causas de malformação congênita. Saber em que momento da vida aquela gestante está passando, se a gestação foi planejada, se foi desejada, e as condições socioeconômicas daquela família é, são importantes, né, para fazer um paralelo, fazer uma relação com a epidemiologia das malformações do sistema nervoso. Atualmente, a principal causa de malformação congênita do sistema nervoso é a hidrocefalia. Porém, a partir do ano de 2015, houve um aumento do número de casos de microcefalia que está muito relacionado, fortemente relacionado com o surgimento da síndrome congênita do Zika vírus. Fora a exposição ao Zika vírus, vale lembrar também, durante a anamnese, de investigar o contato com xenobióticos, né? Principalmente a radiação ionizante, pesticidas e inseticidas. Isso se dá porque durante o desenvolvimento do sistema nervoso central, a barreira hematoencefálica ainda não está formada. Ela só vai estar completamente formada a partir dos 6 meses de idade gestacional. Então é sempre importante ir investigando, né, essa exposição a fatores de risco para prevenir defeitos nesse desenvolvimento. Aqui eu tirei algumas partes da caderneta da gestante para mostrar alguns testes, né, que diagnosticam doenças que estão relacionadas com defeito no desenvolvimento do sistema nervoso, como o teste rápido para sífilis, IVDRL, teste de HIV, exame de toxoplasmose, entre tantas outras doenças que interferem no desenvolvimento embrionário. Já com relação à medição do perímetro encefálico, novos parâmetros foram instituídos. Atualmente, para meninos, a medida será igual ou inferior a 31,9 centímetros e para meninas, igual ou inferior a 31,5 centímetros, valendo para bebês nascidos com 37 semanas ou mais de gestação. A aferição do perímetro deve ser feita, de preferência, após as primeiras 24 horas do nascimento ou até a primeira semana de nascimento. Para bebês nascidos com menos de 37 semanas de gestação, ou seja, aqueles bebês prematuros, será utilizada a tabela do Intergraph, que tem como referência a idade gestacional do bebê. Vale esclarecer que o perímetro cefálico varia conforme a idade gestacional do bebê no nascimento e continua sendo acompanhado pelo pediatra ao longo de toda a infância. A medição do perímetro cefálico deve ser sempre realizada após o parto, como eu tinha dito anteriormente, permitindo que o médico identifique possíveis problemas de forma precoce e possa oferecer, né, um tratamento, uma qualidade de vida melhor para o bebê. No entanto, a confirmação do diagnóstico de microcefalia e da sua associação a outras infecções só pode ser feita após a realização de exames complementares, como a ultrassonografia transfontanela e a tomografia, já que a medida do crânio não é um fator determinante para a doença, ou seja, bebês com tamanho de cabeça um pouco abaixo da medida de referência não necessariamente terão malformações. Nessa terceira e última parte da nossa videoaula, eu vou falar um pouquinho sobre o Zika vírus, né? Como é que se diagnostica, como são feitos os testes diagnósticos e quais são os problemas que ele traz, né, para o desenvolvimento do sistema nervoso. Para a realização do diagnóstico laboratorial específico, é importante lembrar que a clínica, né, os sinais e sintomas da infecção pelo vírus Zika é bastante semelhante a outras infecções causadas por arborvírus endêmicos no Brasil, em especial a dengue e a chikungunya. Com isso, um resultado positivo para o vírus Zika não elimina a possibilidade de infecção para outros agentes. A co-infecção de vírus Zika com vírus da dengue ou chikungunya pode ocorrer, mesmo sendo rara.
O diagnóstico laboratorial consiste em detectar a partícula viral por biologia molecular, né, pela PCR, que é o padrão ouro de diagnóstico. Ou também pode se realizar o diagnóstico pela detecção de anticorpos por sorologia, imunoglobulinas classe M ou classe G. Visando otimizar o diagnóstico laboratorial, testes rápidos de imunocromatografia qualitativa, IgM-IgG, para a triagem inicial de amostras suspeitas estão sendo incorporados gradativamente à rotina médica, sendo que as amostras positivas devem ser sempre confirmadas por ensaios imunoenzimáticos ELISA ou outros ensaios imunológicos. O teste rápido é um teste de triagem e tem por objetivo investigar a condição imunológica do usuário do serviço de saúde no momento da consulta médica, seja no pré-natal ou em outra situação que o médico considerar, né, necessário, atendendo prioritariamente aos critérios apresentados nesse quadro aqui. Ou seja, gestante, você realiza um teste rápido se ela tiver suspeita clínica de febre pelo vírus Zika, se ela tiver tido contato com fluidos corporais, né, sêmen, fluidos vaginais, entre outros, de pessoas suspeitas de infecção pelo vírus Zika, se ela tiver sido receptora de sangue ou hemoderivados durante a gestação, ou se uma ultrassonografia do feto tenha vindo com padrão alterado. Já em recém-nascidos e crianças de até 8 dias de vida, se realiza o teste rápido nas crianças que atendem os critérios de notificação ou cuja mãe se enquadra em uma das situações anteriores que eu falei anteriormente. Já as crianças após o 8º dia de vida, se realiza o teste rápido nas crianças que também atendem os critérios de notificação ou que também a mãe tenha sido enquadrada nas situações anteriores. Além do teste rápido, devem ser complementadas amostras de sangue para a realização de sorologia IgM e IgG, que é o teste ELISA. A PCR, né, a reação em cadeia de polimerase, só deverá ser realizada quando a criança apresentar sintomas compatíveis com a infecção pelo vírus na fase aguda, segundo as instruções de vigilância de Zika. É importante ressaltar que toda gestante, independente da idade gestacional, que for suspeita de infecção pelo vírus Zika e que atenda aos critérios previstos para a realização do teste rápido, deve ter a amostra coletada para a realização de exames laboratoriais, na intenção de auxiliar o diagnóstico da síndrome congênita associada à infecção pelo vírus Zika do feto, né? Já se sabe, né, atualmente, que a infecção congênita pelo vírus Zika pode sim resultar em alterações cerebrais graves no recém-nascido, dentre as quais se destaca a microcefalia. O grau de lesão é variável, de acordo com o período gestacional em que ocorreu a infecção, tendo sido observado grau de comprometimento maior quando a infecção ocorre no primeiro ou no segundo mês de gestação, que é o período do início do primeiro trimestre, que é justamente também quando se inicia, né, a formação do sistema nervoso. Apesar de o período embrionário ser considerado de maior risco para múltiplas complicações decorrentes do processo infeccioso, sabe-se que o sistema nervoso central permanece susceptível a complicações durante toda a gestação, além de afetar outros órgãos e sistemas. Em outras palavras, mesmo que a infecção não ocorra nesse primeiro trimestre, não significa que não poderá ocorrer malformações. Poderá sim, porque, né, o feto continua se desenvolvendo e o sistema nervoso continua susceptível a alterações caso ocorra uma infecção. Além da microcefalia congênita, uma série de manifestações, incluindo desproporção crânio-facial, espasticidade, convulsões, irritabilidade, disfunção do tronco encefálico, como problemas de deglutição, contratura de membros, anormalidades auditivas e oculares e anomalias cerebrais detectadas por neuroimagem, têm sido relatadas entre os neonatos que foram expostos ao vírus Zika durante a gestação. Os achados de neuroimagem incluem calcificações corticais, subcorticais, malformações corticais, padrão simplificado de giro, alterações migratórias, hipoplasia do tronco cerebral, cerebelo e ventriculomegalia. Diante das malformações do desenvolvimento cortical que ocorrem na síndrome congênita do vírus Zika, uma consequência comum é a ocorrência de epilepsia, na forma de crises sutis, motoras focais ou, o mais comum, espasmos infantis, que são contrações bruscas e súbitas do corpo para frente, que se repetem em intervalos regulares, né, em salvas, várias vezes ao dia e que acarretam choro e irritabilidade entre os espasmos. Assim como outras infecções congênitas, o vírus Zika também pode causar danos às estruturas oculares dos bebês. Portanto, o comprometimento visual da criança pode ser decorrente tanto das lesões da retinite pigmentar quanto do dano do sistema nervoso central propriamente dito. Dano ao aparelho sensorial aditivo também pode ocorrer em consequência à infecção congênita pelo vírus Zika.
Crianças com malformações cerebrais e outras lesões, como as que ocorrem na síndrome congênita do vírus Zika, podem apresentar comprometimento da sucção e deglutição, disfagia, né, com aumento do risco de pneumonia aspirativa. Os mecanismos que levam à malformação do sistema nervoso central pela infecção do Zika vírus ainda não está claro, né? Ou seja, não se sabe como é que o vírus causa as alterações que eu falei anteriormente. Contudo, eu achei esse estudo aqui que sugere que o vírus Zika é capaz de se replicar nas células placentárias e essas células poderiam ser o caminho do vírus para acessar o embrião. Ou seja, resumidamente, o artigo fala o quê? Ele mostra que, além das células da placenta, o vírus Zika parece ser capaz de infectar células epiteliais, alterando o fenótipo da placenta e do epitélio, resultando em morte celular e rompimento da barreira vascular e placentária, comprometendo a proteção contra patógenos. Além disso, as células da placenta infectadas podem parar de produzir e liberar fatores desenvolvimentais, que regulam o desenvolvimento do córtex, o que também pode estar relacionado às anormalidades observadas nos recém-nascidos infectados no primeiro trimestre. Uma vez que todas as barreiras foram superadas, o Zika vírus finalmente atinge o sistema nervoso, onde algumas populações de células parecem ser mais vulneráveis à infecção. E é quando ele possivelmente acarreta os defeitos, né, com redução do número de neurônios, entre outros. Essa imagem, né, do artigo também mostra à esquerda a representação do cérebro saudável e à direita o cérebro infectado pelo Zika vírus, mostrando uma placa cortical mais fina, uma redução dos giros, microdepósitos de cálcio, ventriculomegalia e perda subventricular. Essa outra imagem mostra à esquerda, né, os eventos normais do desenvolvimento cortical e à direita cérebros infectados pelo Zika vírus, onde ocorre a interrupção do ciclo celular na fase G1, assim como uma alteração no processo de migração radial. Ou seja, as evidências científicas hoje em dia, existentes até o momento, permitem supor que a infecção pelo Zika prejudica a interação entre os neurônios e as células da glia, que são células consideradas essenciais para o desenvolvimento do córtex cerebral. Aqui são as referências que eu usei para fazer essa videoaula. Tem muitos outros aspectos que são também importantes para o desenvolvimento do sistema nervoso. Contudo, não tem como trazer tudo em uma videoaula, né? E o objetivo era ser uma videoaula mais curta. Então, eu espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. E se puderem, né, podem avaliar aí embaixo nos comentários, comentar o que eu posso melhorar e que assuntos, né, nós podemos trazer aqui para vocês. E caso queiram saber mais, eu vou deixar aqui embaixo, né, na descrição do vídeo, a bibliografia e a bibliografia do artigo e dos livros que eu usei. Obrigada e até a próxima aula.